senhor, durante o período supersecretário, o senhor sentiu em algum momento algum tipo de ingerência na pasta do senhor, seja do ex-prefeito Hélio ou da senhora Roseli, que era chefe de gabinete, nos negócios da secretaria? O senhor de alguma forma se sentiu em algum momento pressionado a fazer as coisas da maneira que eles queriam ou solicitassem? Eu posso afirmar que a gente tinha uma proposta de trabalho muito clara. Então, qualquer colocação, a doutora Roseli coordenava uma série de projetos como secretária de governo e perguntava, em especial, dos projetos que eram colocados pela Secretaria de Governo como prioritários do município, e as posições que a gente sempre dava era de como desenvolver o licenciamento ambiental, tem que entrar, tem que atender as disposições do decreto, que essa é a única forma que existe de que isso possa ocorrer de uma maneira clara e correta. E isso foi sempre, o contato sempre foi esse, quando colocada a necessidade de determinado projeto pudesse ser avaliado, que devesse receber uma aprovação, de que então atenda os dispositivos do decreto, submeta à secretaria, nós vamos fazer os trâmites, tinha uma obrigação, inclusive no próprio decreto, de que isso ficasse publicado, informado ao Conselho do Meio Ambiente. O Conselho do Meio Ambiente tinha a disponibilidade de poder escolher qual dos projetos, e esses trâmites se seguiam esses projetos. Como que era a relação do senhor com a senhora Roseli? Isso é uma pergunta, inclusive, que a gente faz para todos os secretários. Como era o dia a dia? Havia reuniões constantes entre o senhor e ela? E também, uma outra pergunta, havia também reuniões entre os secretários de pastas como meio ambiente, urbanismo e planejamento para discutirem a legislação ou, de uma certa forma, ter uma coerência na interpretação da legislação, seja ela de meio ambiente, urbanística, enfim? Especificamente com relação à doutora Roseli, as poucas vezes que estive pessoalmente com ela, foi para tratar da questão da necessidade de infraestrutura da secretaria, de contratação de funcionários, equipamentos. Haviam reuniões onde ela coordenava e participavam os secretários, e em especial o planejamento, infraestrutura, revisões de assuntos jurídicos e urbanismo, no sentido de avaliar aqueles projetos que eram colocados como de interesse do município, e para que se identificasse quais os trâmites necessários em cada uma das secretarias. Esse decreto de licenciamento ambiental, quando foi publicado, em 4 de fevereiro de 2010, ele acabou gerando sim, uma necessidade de uma série de reuniões, né, que foram realizadas ao longo do ano, até chegar em 2011 a publicação de 2 decretos, né, que alterou o decreto de fevereiro de 2010, do ponto de vista do licenciamento ambiental, mas também alterou o trâmite, por causa, acho que em março de 2011, os trâmites dentro da Secretaria do Urbanismo. Nesse ponto, onde se colocou, porque ali se percebia, de certa forma, uma necessidade de que o trâmite, quer dizer, dentro dos documentos necessários para a abertura do processo na Secretaria do Urbanismo, fosse necessária a apresentação do protocolo do pedido de licenciamento ambiental na Secretaria do Meio Ambiente. Um documento obrigatório para protocolo. Isso gerou um certo desconforto com as demais pastas ou não? Como o urbanismo, por exemplo? Houve a partir da edição do decreto de 2010, ele gerou uma série, a prefeitura, a grande questão que pode ser colocada aí, é que a prefeitura passou a exercer uma atividade que não exercia, que era o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental dentro da prefeitura, ele era de fato, o licenciamento na análise ambiental, como eu coloquei, em geral, ela se resumia ao fornecimento de diretrizes na fase de cadastramento da área. Pouco atuava na aprovação de empreendimentos, ou quase nada. Às vezes o que vinha para o Departamento de Meio Ambiente era um projeto de loteamento que tinha necessidade, por exemplo, de ter um reflorestamento de área de preservação permanente. Nunca se olhava o projeto como um todo em si. Então, quando se chegou a esses decretos, ele passou por essas reuniões com essas equipes técnicas para se chegar a um termo onde as secretarias pudessem atuar de uma maneira mais integrada, seguindo a mesma regra. Eu vou só
dar um exemplo para o senhor, o que nós já ouvimos aqui na comissão. Toda vez que se solicitava a aprovação de um projeto, um empreendimento, por exemplo, no Porte do Oeste, ou desses empreendimentos residenciais também, Minha Casa Minha Vida, havia necessidade, por lei, de análise, através da Secretaria de Transporte, para ver a questão do polo gerador de tráfego. Então, era uma análise que precisaria obrigatoriamente ser feita. Havia também uma outra análise que precisaria ser feita, eventualmente, com relação à questão do viário. Então, diretrizes viárias, se preciso ou não, passavam pela Secretaria de Planejamento. E, posteriormente, com a edição do decreto, 90% de tudo que se construía na cidade, dizendo assim, do ponto de vista, em função até da disposição do decreto que fala na questão acima de 1.500 metros quadrados, precisaria também passar pela Secretaria de Meio Ambiente. Em vários momentos se observou que a Secretaria de Urbanismo não esperou a manifestação, seja do Secretaria de Transportes, da INDEC ou da Secretaria de Planejamento, fazendo uma interpretação de que, por exemplo, a questão do plano viário, de diretriz viária não era necessário, tendo em vista que ali não se tratava de parcelamento, e sim de desmembramento de terra. O senhor chegou a verificar depois, o senhor falou desses empreendimentos que tinham irregularidades, mas o senhor chegou a verificar depois, quando explodiu essa crise, que vários outros processos deixaram de passar obrigatoriamente pela Secretaria do Meio Ambiente com essa exigência de apresentar e quando eu falo de licença ambiental, de uma maneira lato, né? Porque existem vários procedimentos de análise ambiental. O senhor chegou a verificar outros empreendimentos, outros processos, onde essa análise do meio ambiente ela não foi respeitada? Eu cheguei a verificar em alguma situação, em um exemplo qual, algum alvará condicionando ao licenciamento ambiental, que deveria ocorrer de forma inversa. Ou seja, ele autorizou a execução, pedindo depois o alvará de aprovação ao final ser feito mediante a entrega da licenciamento ambiental, sendo que o inverso era necessário. Antes da aprovação do empreendimento deveria ter sido entregue o licenciamento ambiental, é isso? Eu, em algum caso, talvez, não lembro de alvará de execução, talvez um alvará de aprovação, condicionando que devesse ocorrer antes da implantação do empreendimento do licenciamento ambiental. Sendo que o correto seria, antes da análise do empreendimento, que tivesse já o licenciamento ambiental, é isso? De que ocorresse o licenciamento prévio do empreendimento para que houvesse o alvará de aprovação, a licença de instalação para que houvesse o alvará de execução e a licença de operação para que houvesse o ABITS. E como o senhor enxerga essas atitudes, desses processos que foram feitos dessa forma, em desrespeito, inclusive, aí no caso, ao decreto ou à própria competência da Secretaria de Meio Ambiente? O senhor acredita que isso foi uma simples falha administrativa ou houve, de uma certa forma, vontade para que a coisa andasse e depois corresse atrás da questão ambiental, por exemplo? Fica difícil fazer aí, do meu ponto de vista, eu estava atento aos aspectos da Secretaria de Meio Ambiente. A questão da forma como a Secretaria de Meio Ambiente procede nesses casos deve ser respondido pela